História do Passat no Brasil. Em junho de 1974, apenas um ano após seu lançamento na Alemanha, o Passat chegou ao Brasil. Originalmente era oferecido apenas com duas portas, na versão básica, L Luxury e LS Super Luxury. Refrigerado a água, tração dianteira, monolítico, anteriormente apenas na Kombi. O Passat reúne todas as características essenciais de um Volkswagen brasileiro. Por exemplo, o circuito de freio opera em um sistema de diagonal dupla. Se um dos sistemas falhar, uma roda em cada eixo, no lado oposto, continuará funcionando, evitando que os freios do mesmo eixo falhem. O motor 1.5 era a única opção, produzindo 65 cavalos de potência. No final de 1974, uma versão de 4 portas, já modelo 75, foi lançada, ampliando as opções dos compradores. No entanto, o desgosto do consumidor brasileiro por carros de 4 portas não fez desta carroceria um sucesso de vendas, tornando-se o carro raro que é hoje. Este ano, o Passat ganhou o título de Carro do Ano do Motorsport pela primeira vez. 1976 foi um marco na história do Passat. A versão TS, Touring Sport, foi lançada este ano. O esportivo Passat possui um motor de 1,6 litro, 80 cavalos de potência, carburadores duplos Solex alemães e 4 faróis redondos. Uma faixa preta percorre a lateral do TS logo abaixo da maçaneta da porta, dando uma sensação esportiva para os padrões da época. Os detalhes internos incluem um volante esportivo e console com voltímetro, relógio de horas e medidor de combustível. No painel, na versão mais simples, há um relógio, um tacômetro. O sucesso era o sonho de consumo dos jovens da época. Tornou-se um carro esportivo para as massas, apressando o fim do SP2 posterior. A versão de 3 portas também foi lançada em 1976, com versões L e LS. Com a enorme porta traseira e a possibilidade de rebater os bancos traseiros, a capacidade de carga do Passat aumenta para 610 litros, até a borda inferior do vidro traseiro, ou 1.010 litros, até o teto. O 78 foi lançado em duas versões, LSE, Super Executive Deluxe, e Surf. O primeiro foi o carro mais luxuoso da Volkswagen em anos. O LS tem os mesmos 4 faróis redondos dianteiros do TS, além de um motor 1.6. O interior ganha melhor acabamento, como detalhes como apoio de braço central nos bancos traseiros, o mesmo console e ar-condicionado do TS. Ao contrário do LSE, o Surf Edition é uma versão bastante simplificada do Passat. O Passat Surf com para-choques, retrovisores, maçanetas e acabamentos em preto lembra as versões que a Chrysler fez para o Dart e o Dodge 1800, como uma versão mais acessível e com um toque mais esportivo. A versão Surf tem o mesmo motor 1.5 da versão básica, além de alguns acessórios, como bancos com encosto alto e para-brisa verde. Por outro lado, os cintos de segurança são de 2 pontos e o painel é mais simples. As rodas são cinza grafite e os bancos são estampados em vermelho, azul e preto. A primeira reestilização veio em 1979, quando, seguindo a tendência do Audi 80 introduzido em 1976, os faróis redondos deram lugar aos grandes faróis retangulares e a seta passou do para-choque para os faróis finais. O para-choque ganhou as pontas de plástico que eram padrão na época. O interior também mudou, e o volante tem um diâmetro menor.
A versão TS passou a ter listras pretas na lateral sob os vidros, assim como a versão LSE passou a ter a mesma frente das demais versões. Logo surgiu uma versão etanol, tornando o Passat o segundo carro no Brasil a ser movido a esse combustível. Em 1980, o Passat foi eleito pela segunda vez carro do ano pela revista Auto Sport. O segundo facelift ocorreu em 1983, quando o Passat mudou a face frontal novamente e passou a usar 4 faróis quadrados. A flecha voltou ao para-choque, de volta à sua posição original, e o olho de gato âmbar começou a ocupar a ponta onde a flecha estivera. O motor 1.5 foi aposentado e o novo 1.6 MD 270 passou a ser a única opção disponível. O lendário TS foi substituído pelo GTS, Gran Touring Sport. A versão GLS, Gran Luxo Super, foi lançada e disponibilizada em pouco tempo. Essas versões foram renomeadas Special, LS Village, LS Paddock e GTS Pointer em 1984. Em meados do ano, o Passat GTS Pointer finalmente ganhou seu motor 1.8, assim como o TS, tornou-se um dos carros esportivos nacionais mais cobiçados, novo para 1985. O Passat recebe para-choques envolventes e novas lanternas traseiras para um visual mais moderno. No interior, um novo painel. A caixa de câmbio agora tem 5 marchas. As versões de 3 portas e LS Paddock foram descontinuadas. Em 1986, o motor 1.6 MD 270 foi substituído pelo AP 600, que deu lugar ao AP 800S, em junho de 1986. As unidades restantes do Passat LS enviadas para o Iraque foram oferecidas ao mercado doméstico. Apesar de ter características que diferem do gosto brasileiro, como o interior vermelho da maioria das unidades e o 4 portas, esse modelo é bem recebido por ter itens de conforto como bancos recaro e ar-condicionado padrão, tudo por um preço razoável. O motor é um antigo MD 270, e a caixa de câmbio tem 4 marchas para facilitar as medidas iraquianas de substituição de peças. Radiadores de cobre e 4 ganchos de reboque, um em cada extremidade do para-choques, conforme exigido pelo deserto. Como todos sabemos, o Passat iraquiano foi vendido no Brasil até 1987, mas infelizmente a VW deixou de dar ao Passat a atenção que merecia, atribuindo esse privilégio às linhas BX e Santana. De fato, para a Volkswagen, o Passat deveria ter sido descontinuado em 1985. Só não aconteceu por causa do contrato de exportação firmado com o Iraque na época. Aos poucos, a montadora deixou clara sua postura de abandonar o Passat, por exemplo, desfazendo equipamentos que já eram comuns na época, como vidros elétricos e direção hidráulica. Não importa que atualizar o Passat roube clientes de outros Volkswagen. Finalmente, em 2 de dezembro de 1988, a Volkswagen suspendeu a produção do Passat no Brasil, deixando seu enorme exército de fãs inesquecível. Algumas unidades foram produzidas até mesmo como o Type 89. Durante seus 14 anos de produção, foram produzidas 897.829 unidades, incluindo aquelas destinadas à exportação. Para o mercado interno, foram embarcadas 676.819 unidades. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.